bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você. Um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Amigos, mais um dia, mais uma missão. Eu sou Ivan Europa, aqui neste mundo maravilhoso, né? Nessa praça maravilhosa, cidade de Vitória, Espanha. Fazer uma série de vídeos para vocês aqui, entendeu? E eu gostaria de começar falando para vocês, se permitissem se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e dar o like para você ser feliz e eu também, graças a Deus, entendeu? Como eu disse para vocês, vamos falar sobre neurônios espelho. Nossa mente é capacitada de vários neurônios, milhares e milhões de neurônios. Cada neurônio ele tem uma capacidade, ele tem uma função cerebral em nosso cérebro. Então nós queremos falar hoje sobre neurônios espelhos. Neurônios espelhos é a capacidade de você, são os neurônios da capacidade de você copiar, né? Copiar as situações. Por exemplo, muitas pessoas quando falam comigo, falam, você é de origem mineira, né? Para quem escuta aqui na Espanha meus vídeos, Mineiro é uma província no Brasil que chama Minas Gerais. Então muitas pessoas falam, Ivan, você é mineiro? Eu falo, não, minha mãe era, né? Então o que aconteceu? Minha mãe era, eu nunca vivi, nem vivi assim, viver um mês em Minas Gerais, não viveu. Só que como eu aprendi a falar com a minha mãe, né, foi a pessoa que mais falava comigo quando eu era criança, então eu aprendi a falar com ela, então ficou aquele como se diz, aquele sotaque como se eu fosse dessa província. Então muitas pessoas que são dessa província chegam em mim e me perguntam, você também é de lá? Eu falo, não, minha mãe era. Neurônios espelho, é a capacidade que nós temos de copiar, mas é inconscientemente. Nós não programamos, eu vou copiar minha mãe do jeito que ela fala porque eu acho legal, né? Isso é inconsciente. Pode ser conscientemente? Também pode ser conscientemente, né? Por exemplo, muitas pessoas que fazem uma migração do Nordeste para São Paulo, ou Rio de Janeiro, por exemplo, daqui uns dias estão falando aí, pô, meu, você tá maluco, cara, né? Já muda o jeito de falar, mas é inconscientemente, de tanto escutar. O tempo que eu morei em Portugal, muitas pessoas já começavam a pensar que eu também era português, porque eu começava a copiar inconscientemente a forma que eles falavam, o acento, a puxada, né, das palavras, e algumas palavras que usam somente em Portugal, eu começava a copiar igual. Essa é a capacidade de neurônios espelhos, inconscientemente, né? Porque se você deixa por aí pelo automático, ele vai copiando. Então essa capacidade de neurônios espelhos é muito interessante, por exemplo, e nós se capacitamos e ficamos mais interagindo com pessoas que têm a mesma similitude que nós, né? É natural, por exemplo, como eu vivo aqui na Espanha, quando eu encontro um brasileiro, eu converso um pouco, ou brasileira, né? Converso um pouco, dou mais atenção, porque é interessante, tem a mesma língua, fala da mesma forma, independente se a pessoa é do Nordeste, eu sou do Paraná, não tem problema, né? Tá falando a mesma língua, a língua portuguesa, né? Então o que acontece? Então essa é só a capacidade de neurônios espelho. Então você assimila mais, por mais que eu não conheça a pessoa, você quer conversar um pouco mais com a pessoa, falar, né? Nem que não tenha nada interessante para falar. Então essa capacidade de neurônios espelhos, ela ajuda em muita coisa, né? Por exemplo, há uma situação na PNL que se diz espelhamento no Brasil. Aqui nós usamos a palavra rapport, que é capacitado nos neurônios espelhos, né? Quando você, por exemplo, entra em rapport com uma pessoa, é muito mais fácil você trabalhar com ela, é muito mais fácil você se entender com ela. Se você está num processo terapêutico, emocional, seria hipnose ou hipnoterapia, né, fazendo com essa pessoa, se você entra num processo de rapport, é muito mais interessante, né? Mesmo que seja street, ou seja, numa clínica, você tem que entrar sempre num processo de rapport com essa pessoa, ou seja, o espelhamento. Espelhamento, muitas pessoas pensam também, ou rapport, tem que ficar fazendo igualzinho a pessoa faz. Ela levanta a mão, você levanta também. Ela faz assim com a mão, você vai e faz igual, copiando. Logicamente a pessoa vai perceber. Não precisa ser no mesmo momento, pode ser depois ou antes, né? Isso é outro vídeo também, né? Senão estaremos aqui falando de espelhamento, rapport. Mas os neurônios espelhos é muito interessante sobre isso aí. Nós às vezes começamos a copiar os lugares que nós vivemos, falar com as pessoas que nós estamos, onde nós estamos, desta forma, porque usa o espelhamento, né?
usa essa capacidade dos neurônios espelhos, que é de copiar, de fazer igual, né? Então, neurônios espelho é essa capacidade que nós temos de copiar, entendeu? E ele é muito interessante porque você aprende as coisas. Se você, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa, ele gostava muito que as pessoas chegassem aí sem saber nada. Ele tinha mais preferência por pessoas sem experiência do que com experiência. Por quê? Porque a pessoa já vinha doutrinada de um outro lugar com uma experiência talvez que ele não gostasse da empresa dele. Então, quando a pessoa vinha sem experiência, ele modelava a pessoa da forma que ele queria, né? Então, ele fazia a pessoa se espelhar na forma que ele queria. Então, a capacidade do neurônio espelho dela estava vazia, né? Essa capacidade mental estava vazia, sem um conhecimento. Então, ele colocava todas as informações que ele queria. Porque quando a pessoa também já tem uma informação, para ela mudar, existe um processo de querer, né? Já existe um processo de querer. Existe um processo de querer. Se você não quer, não muda. Essa é que é a questão. Então, essa é a questão do neurônios espelhos também, né? Você tem que querer. Se você já está modelado a uma certa situação, se você já está modelado a uma certa informação, e alguém vem com a informação nova e você fala, não, essa aí eu já sei de tal forma, vou fazer do jeito que eu estou fazendo, né? Já entrou no processo do ego, você já não quer aprender aquela nova forma, né? Entendeu? É a mesma coisa que eu comecei a falar no começo, que muitos falam que eu sou dessa província, que aqui fala província, no Brasil fala estado, né? Estado de Minas Gerais, né? Eu não estou interessado em mudar o sotaque, a ficar igual fala lá na minha cidade, não. Tá bom, aprendi, então quer dizer, eu já aprendi daquela forma que a minha mãe me ensinou e ficou. Eu não tenho interesse em mudar. Se alguém chegar e falar, eu quero que você fale diferente agora, né? Você vai ter que falar com os... Não estou preocupado. E a mesma coisa seria se eu tivesse aprendido alguma coisa numa empresa e fosse para outra empresa e o outro dono falou, ó, tem que trabalhar assim, assim. Eu falo, não, aprendi de tal jeito, aquele jeito tá bom. Eu só escutaria. Então, por isso que aquele patrão só queria pessoas que não tivessem sabendo nada, né? Então, essa é uma breve prévia do que é o neurônios espelhos, entendeu? E agora eu quero que você use neurônios espelhos seu e me copie, dando like, né? Ou like aqui, ou se inscrevendo no canal, ativando o sininho, sendo feliz mais uma vez. Use sua vida para ficar cada vez melhor, gente. Há muita gente que fala assim, a vida é tão difícil, é difícil, porque você fala que é difícil, vai ser difícil a vida toda. Começa a falar que é fácil, mas não tá fácil, eu vou ser louco se eu falar assim, não, você vai ser esperto, que você vai estar colocando foco no que você quer, amém? Um ótimo dia para vocês, tudo de bom e aquele grande querido abraço no coração. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão.